Bom, pessoal, então, esse vídeo aqui para explicar como a gente desenha de maneira bem básica uma rede de abastecimento de água aqui na nossa área escolhida, no nosso loteamento. Isso depois do nosso plugin Q-Water já estar instalado. Importante lembrar de salvar o nosso projeto. Então, sempre iniciar aqui os trabalhos com o Q-Water com o projeto já salvo. E a gente vai precisar, né, do modelo digital de elevação aqui na nossa área. Então, posso até melhorar aqui a simbologia, né? Vou precisar das curvas de nível. Aqui eu tenho espaçado de 1 em 1 metro. Então, a nossa curva de nível aqui, a elevação maior de 919 metros, e a menor aqui 899, 898. A delimitação dos lotes, né? E para trabalhar no Q-Water, a gente vai precisar de 3 feições diferentes. Os reservatórios, ou nesse caso, um reservatório, que a gente vai posicionar naquela cota mais alta que a gente tiver disponível aqui no nosso loteamento, né? Então, nessa área aqui, os nós, que a gente vai precisar posicionar todas as vezes que a gente tiver uma mudança de direção na tubulação, quando a gente tiver encontros de tubulações, quando a gente estiver na saída do reservatório, no final aqui da nossa rede, né? A distâncias muito grandes também, a gente precisa adicionar nós. Vão ser as junções, né? Conexões aqui das nossas tubulações. E, é claro, uma camada aqui, polyline, dos trechos. Aqui a gente já criou essas camadas, deixando na mesma pasta que eu estou salvando o projeto, e a gente vai começar a adicionar isso aqui. O primeiro passo para o Q-Water é dizer que as camadas que eu criei vão ser as que vão ser trabalhadas. Então, a gente vai em configurações e vai colocar aqui junções, é a camada de nós. As tubulações é a camada que eu estou chamando de trechos. Os reservatórios é a minha camada chamada reservatórios. Esses aqui a gente não vai utilizar agora, né? E o modelo digital de elevação. O que mais que eu vou dar de informação para o Q-Water? As informações para ele calcular a demanda necessária nessa rede de abastecimento de água. Então, a população, consumo per capita, coeficiente de variação da vazão, que ele já vem aqui como default, né? O diâmetro mínimo e a cobertura mínima também já vem default. Um ponto importante aqui, para ele já fazer os cálculos do comprimento da tubulação automática, é a gente vir aqui em opções de cálculo e selecionar, deixar ticado aqui, né? O calcular extensões do tubo. Beleza? Então, dou um OK aqui e já disse para ele quais são as camadas que a gente está trabalhando. Próximo passo também é que no momento que eu crio essas camadas e adiciono aqui, eu não tenho campos específicos que o Q-Water vai precisar para trabalhar. Então, ele gera isso automático para a gente. E aí a gente vem aqui, prepara o modelo e ele vai fazer ali já os campos, né, criar os campos para cada uma das camadas. Então, o primeiro passo, como eu falei, é posicionar o nosso reservatório. Então, vou vir aqui na camada de reservatório, iniciar a edição e adicionar um ponto. Vou adicionar aqui na cota mais alta, nesse lote maior aqui. Só dou um OK, não preciso colocar nada de informação agora. E vou continuar aqui. Agora vou editar os nós. Então, na saída do reservatório, eu vou colocar um nó. Em cada curva que eu tiver aqui, eu vou colocar um nó ou junção de tubulações. Vou adicionando aqui os nós. Na ponta seca aqui também, no final da minha tubulação. Aqui eu vou ter um encontro, né? Pronto, coloquei os nós. Agora o próximo passo, desenhar os trechos.
Para isso, a gente vai habilitar aqui a ferramenta de aderência. Então, eu vou colocar aqui, habilitar a aderência e vou deixar aqui 4 metros mesmo, para todas as camadas, não, vou colocar, posso deixar para todas as camadas e vou deixar aqui sem as curvas de nível para ela não atrapalhar a gente. Então, quando eu passo aqui em cima do reservatório, ele já vai garantir que a minha polyline está começando em cima do ponto do reservatório. Então, clico aqui, clico com o botão direito de novo, clico com o botão esquerdo, desculpa, esquerdo, esquerdo, direito, e agora dou um Enter. Cada trechinho eu tenho que fazer isso. Finalizar e dar um Enter de novo. Finalizar e dar um Enter. E aí, eu tenho que desenhar de montante do reservatório para jusante, né? Qual vai ser o sentido aqui de distribuição da água. Então, aqui para cá, um Enter. Aqui para cá, um Enter. E assim por diante. Beleza. Desenhei aqui. A gente pode melhorar as cores aqui também depois, né? Só mexer um pouquinho aqui, mas o Clearwater ele já faz isso automático também. Então, salvo todas as minhas camadas, posso inclusive salvar aqui, ó, salvar a edição em todas as camadas do Clearwater. Beleza. E agora eu vou numerar a rede. Então, vou seguindo os botõezinhos dele aqui, né? Numera a rede. Se aparecer um erro aqui, basta a gente preparar o modelo de novo, tá? Às vezes acontece isso. Então, prepara o modelo, aí depois vem aqui para numerar a rede novamente. Se a gente abrir aqui a tabela de atributos, ele já vai ter aqui nomeado, né? Beleza. Aí, para melhorar um pouquinho a visualização, já, como eu falei, aqui ele já tem alguns estilos padrões. Então, a gente pode carregar aqui os estilos padrão, ele já mudou. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o ponto do reservatório, mas eu não estou dizendo qual que é a cota do nível de água no reservatório. Então, vou vir aqui no meu shape de reservatório, vou editar ele, abro aqui a tabela de atributos e vou digitar um valor. Poderia utilizar a altura ali, a elevação? Posso, mas normalmente esse reservatório, a água não vai ficar no nível do terreno, né? Então, eu vou colocar ali 919 metros, vou colocar, apertar 930 metros o nível de água. Então, nessa coluna head aqui que a gente coloca. Salvar, beleza. E aí, eu já tenho aqui aparecendo, né, qual que é a cota do nível de água. Ok. O que eu vou fazer agora também? Pedir para ele preencher alguns campos. Ele já vai preencher os trechos com os valores ali de diâmetro mínimo que eu escolhi. E já calculou também o comprimento de cada um dos trechos, né? Isso é importante para a gente rodar a modelagem. Vou pedir para ele também calcular as vazões, porque eu já dei as informações para ele de população e os coeficientes de variação da vazão e o consumo per capita. Então, ele vai fazer o cálculo automático aqui para mim da vazão demandada em cada ponto dessas redes. A gente calcula para a rede de abastecimento a vazão que eu necessito nos nós. Então, esse comprimento aqui de rede, ele vai distribuir água para determinadas casas, para um número X de pessoas. E a gente faz isso pela vazão de distribuição ali, a vazão específica, né? Então, eu estou calculando quanto é demandado de água, litros por segundo, a cada quilômetro de rede que a gente tem. Então, aí a gente calcula o quanto seria necessário para abastecer esse pedaço de rede. Então, eu vou ter a quantidade demandada no nó 3, e aí depois no nó 4, e assim por diante. Então, conforme a gente vai andando, essa água vai sendo consumida, e no início da rede eu vou precisar de um diâmetro maior, né, para atender a vazão necessária para todos os outros pontos aqui. Então, peço para ele calcular aqui as vazões. Tem uma vez, vazões calculadas com sucesso, inclusive os 9 nós.
Se a gente abrir aqui a tabela de atributos, eu tenho aqui a demanda em litros por segundo. Fecho aqui. E aí vou pedir para ele rodar a simulação. Aqui a gente não está entrando em detalhes, né, dessa simulação. Eu vou rodar aqui a simulação. Pode demorar um pouquinho. Rodou aqui um sucesso, né? E aí, o que ele fez aqui para mim? Calculou qual a vazão necessária em cada um desses trechos, qual vazão que vai estar sendo transportada em cada um desses trechos. Então, nesse trecho aqui, por exemplo, 203 litros por segundo, a velocidade que essa água está sendo transportada, qual a perda de carga está acontecendo aqui e o diâmetro necessário para essa tubulação. Em cada um dos nós, a gente tem aqui a pressão que vai acontecer nesses nós. Uma coisa que a gente acabou esquecendo. Por que essa pressão aqui deu muito alta? Porque ele está considerando que a elevação nos nós é zero, mas não é zero. E aí a gente vai fazer o seguinte passo aqui. A gente vai puxar as elevações do MDE, né? Então ele faz aqui, captura a elevação a partir do MDE. Então, o MDE aldeia, e vou pegar aqui só dos nós, porque por reservatório a gente colocou ali a cota de 930, né? Beleza, vou pedir para ele rodar novamente, preencher os campos aqui, calcular de novo as demandas, só para garantir, e rodar a simulação novamente. A simulação foi rodada, e aí, agora sim, né, a gente tem as pressões ali adequadas, entre 10 e 50 metros de coluna d'água. Então, aqui a gente dimensionou a rede de distribuição de água para esse condomínio aqui, que fica localizado lá em Lavras, a partir desses valores que a gente estipulou. Beleza? Então, simplificadamente, é isso.